Pronto, agora deu certo. Boa noite, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? É, Mais uma live muito especial, como todas as outras. E essa live especial porque é uma live que dou continuidade à homenagem, né, ao mês do orgulho LGBT. Então hoje nós vamos conversar com o Luffy Stephens, o Luffy que é cineasta e quem idealizou, fez um documentário que eu amo de paixão, que é o São Paulo em Hi-Fi. Então a gente vai trocar uma ideia com ele como eram, né, a proposta do documentário, falar um pouquinho sobre o trabalho dele e de como eram as noites em São Paulo dos anos 70, os anos 80, as noites gays, né, os grandes bailes, né, e o que é retratado, inclusive, no documentário do Luffy, né. Então daqui a pouco ele tá chegando aí e nós vamos trocar uma ideia. O Luffy chegou, inclusive. Antes de eu chamar você, Luffy, deixa eu só perguntar, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Tá tudo bem o sinal aí? Só sinalizem para mim, por favor, tá? Que eu já chamo o Luffy aqui. Lógico, eventualmente pode acontecer alguma dificuldade no sinal, mas isso é compreensível também, porque o sinal da internet ultimamente tem ficado bem oscilante. Na, na live aqui. Obrigado, Nelson, obrigado. Pronto, consegui. Oi! Ah, Tudo bem, peraí, Luffy? deixa eu Boa acender a noite. luz, tudo bem. Tá Ah, escuro, peraí, vou acender a luz. tá bom, fica à vontade. Será que melhorou? Deixa eu ver, aparece para a gente te ver. Olha, homem, eu vou dizer o seguinte, tá ótimo, e essa luz de fundo aí, a tua luz pessoal ofusca até a luz do ambiente, então tá ótimo, Luffy. É que eu não sei porque minha câmera não é tão. Tá vendo que ela é meio embaçada? Sempre fica assim, meio nublado, parece que eu tô numa névoa, mas tudo bem, né? Não, mas e você não deve ter limpado, mas é porque às vezes fica um pouquinho mesmo com algum resíduo, alguma coisinha. Mas normal, eu Aham. tô te vendo super nitidamente, super tranquilo. Imagina, Então fica em tá. paz. Tudo bem, Então, querido? Como é que ótimo. você tá? Tudo Tudo, jóia, tudo tudo bem. Estamos caminhando, aqui, né? né? Eu Caminhando imagino. dentro da casa, caminhando dentro de Eu, casa. eu imagino. Eu também. Eu tô esse período, desde que começou a quarentena, eu tô dentro de casa também. Enfim, altos e baixos, né? Luffy, eu estava Bom. aqui um pouquinho antes esperando você, já estava aqui mais ou menos anunciando, né, a live. E antes de mais nada, deixa eu só fazer uma pequena apresentação, uma pequena introdução do que a gente vai falar um pouquinho. E Tá. primeiro, assim, muito prazer em conhecê-lo, né? Eu não conhecia o Luffy, não conhecia o Luffy pessoalmente, então para mim é um grande prazer falar com você, feliz de poder conversar com você. E o Aham. Luffy veio com uma proposta que eu gostei tanto, eu adorei a tua ideia da gente poder falar sobre os dois documentários. É um documentário e o outro é filme, ou os dois são os documentários, Luffy? Não, um é documentário e o outro é ficção. E o outro Então, é ficção, tá? são dois documentários. É, um é Tá, documentário e o outro é um filme de ficção, um filme ficcional. entendi. Mas, enfim. Eu adorei a tua proposta, porque a gente consegue, inclusive, e vai ser essa a dinâmica da live, viu, gente? Que é assim, a proposta é justamente a gente poder falar sobre São Paulo Hi-Fi, né? Então a gente vai falar de um passado aí, né, para a gente entender muito sobre a construção que o Luffy fez no documentário, as abordagens, as histórias que são riquíssimas. E no segundo momento a gente vai falar sobre esse. Esse longa, né, que vai falar um pouquinho sobre o amanhã, né, o depois, que é pensar justamente nesses jovens, nessas crianças LGBTs que ia mais, e toda essa construção de educação sobre essa sexualidade, né, Luffy? Então, eu adorei a tua proposta e super topei por conta disso. Achei bem legal essa dinâmica da live. Bem, queria que você se apresentasse então, e aí a gente vai conversando.
Tá legal. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Espero que seja uma live interessante, né? Nesse oceano de lives que a gente vive hoje, né? Essa concorrência. E, bom, eu sou o Luffy Steffen, para quem não me conhece. Eu sou cineasta, trabalho com cinema, com audiovisual, especificamente dentro da temática LGBT, ou LGBTQIA+, né? Que a sigla está se ampliando cada vez mais. Então, trabalho com isso, né? Faço filmes dentro dessa temática. E o Breno me convidou inicialmente para falar do São Paulo em Hi-Fi, que é meu documentário mais recente, um filme que foi lançado oficialmente em 2016, e que é um documentário histórico sobre a noite LGBT de São Paulo nos anos 60, 70 e 80, né? Dentro desse período. E ao fazer esse retrato dessa época antiga, automaticamente o São Paulo em Hi-Fi trouxe à cena pessoas veteranas da noite de São Paulo. Então são pessoas que já têm uma certa idade, né, que já estão numa idade, digamos, mais madura, que já passaram dos 50, 60, 70. Então a gente, ao falar de São Paulo em Hi-Fi, a gente está falando um pouco da faixa etária dos LGBTs idosos, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí eu sugeri para o Breno a gente falar também, então, já que a gente vai falar de São Paulo em Hi-Fi, que seria esse extremo da faixa etária, né? As pessoas mais maduras, vamos falar também da outra ponta, que são as crianças, né? Quando a gente fala criança, a gente está falando, né, pessoas entre 10 e 13 anos, mais ou menos isso, né? Na verdade, 9, 10 até 13, que seria a pré-adolescência, né? E esse é o tema do meu filme novo, que não foi lançado ainda, que é o Nós Somos o Amanhã, um longa de ficção, que Isso. está em fase de finalização e que fala exatamente sobre a infância LGBT, né, sobre esse momento de transição entre a infância e a adolescência, né, esse período que está no meio, que é a pré-adolescência, e que é exatamente quando a gente começa, a gente ouve muito falar essa coisa de, porque na adolescência a gente descobre os desejos. Não é na adolescência, né, é na pré. Na adolescência já está um pouco, a gente já sabe um pouco, né? A É gente pode até não verdade. estar fazendo, mas a gente já sabe mais ou menos o que para onde está indo. Na pré é que a gente fala, percebe, na pré-adolescência que a gente fala, nossa, mas espera aí, né? Então, eu gosto disso, ou estou me interessando por isso. Então, é esse o tema do meu filme, Nós Somos o Amanhã, um filme que eu espero que seja lançado um dia, quem sabe em 2021, porque Acho que eu tá acho que muito, um né? dia. Mas vai, lógico que vai. Mas inclusive, eu ia deixar para perguntar isso, mas não, com certeza vai, lógico que vai, não tenha dúvidas. Até porque se você conseguir atingir o mesmo nível que você teve em São Paulo Hi-Fi, eu tenho certeza que vai ser um filme espetacular, né? Vai ser muito bom mesmo. O Luffy, Essa, olha a inclusive, Luffy, eu acho. expectativa, né? A Ah, expectativa, mas olha a responsa. Mas, É, enfim, sim, mas eu acho legal você falar isso, porque é uma responsabilidade. Você tem um trabalho, por exemplo, lógico, né? Eu vou falar, eu acho que é legal a gente começar a falar em São Paulo Hi-Fi, um pouquinho também pelo que eu percebo, ou pelo que eu percebi. Quando eu fui apresentado ao documentário, eu fui apresentado num curso de pós em educação sexual, tá? Que eu dou aula, inclusive. E aí um dos alunos comentou, e eu falei, poxa, eu não conheço, mas eu vou procurar saber, tal. E aí eu fui, comprei o documentário, o o DVD, DVD. inclusive. Tive dificuldade, porque aqui em São Paulo eu achei, assim, eu achei no lugar, eu falei, pô, reserva para mim que eu vou ir buscar. Eu queria muito comprar e tal, e por sorte consegui. E eu fiquei Mas deslumbrado, porque eu peraí. falei, Mas aonde você comprou? No Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca? foi no Shopping Frei Caneca, exatamente, foi lá mesmo. Não, é porque é o único lugar que vende o filme. Ele é Foi exclusivo. isso. É A isso. Ah, gente, é? a Ah, que gente, legal. a gente lançou o DVD em parceria com a Blux Livraria, que é essa livraria do Shopping Perfeito. Frei Caneca, que tem ali em cima, Ah, do lado do cinema. Então, por isso, quem então. quiser comprar o DVD do filme só encontra na Blux mesmo, é o único lugar que tem. Mas, enfim, desculpa te cortar. Que mais? Oi? Tá me ouvindo? Aí, retoma só esse finalzinho, Luffy, que você falou. Que você Não, eu tinha feito uma falei parceria com só. a livraria, né? O som falhou, desculpa, deve ser o Não, sinal, né? tranquilo. Não, eu falei isso, que a livraria Blux do Shopping Frecaneca é o único lugar que tem o DVD do filme. Então, quem quiser comprar, se alguém se interessar, é via Blux. Agora, eu não sei como eles estão fazendo, deve estar fechada, mas não sei se eles estão fazendo por internet. Mas, de qualquer Tá. forma, quando voltar, eles têm o DVD, é lá que vende o filme. Não, e eu acho que é obrigatório, assim, para quem quer conhecer mais
sobre a temática, estudar sexualidade, quem quer saber mais sobre a temática LGBTQIA+, acho que é super importante. O documentário, ele tem um ar, sabe, você trouxe todo um trabalho histórico, né, um percurso, tem uma lógica, e você foi trazendo os personagens, assim, extremamente necessários, inclusive, para a gente saber, porque fizeram parte, né, de todo um movimento também emancipatório, né, de autonomia, de afirmação também LGBT. Primeiro que eu acho que eu já lanço a primeira pergunta daí, né? Você se interessou em fazer São Paulo em Hi-Fi justamente para resgatar essa história? Ou o que mais que né, o que você buscava com o documentário? Né, da onde que surgiu essa ideia? Então, fazia tempo que eu queria fazer um filme sobre essa noite antiga, né? Vamos dizer assim, a noite LGBT antiga. Eu já estudava o assunto, já pesquisava, conversava com pessoas que tinham vivido essa época e achava tudo muito fascinante. Então eu queria fazer um filme sobre isso. Isso há muito tempo, acho que desde 2006, 2007 eu já tinha essa ideia mais ou menos. Aí os anos foram passando e eu fui pensando em como seria e tal. Teve uma época que eu queria fazer isso em formato de ficção, né? Um filme com história, com personagens ficcionais, baseados em fatos reais, mas personagens ficcionais. E aí, mas o tempo foi passando e tal, e eu acabei não fazendo nada, assim, não desenvolvi o projeto necessariamente. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer um outro filme que é A Volta da Paulicéia Desvairada, que é meu primeiro longa, meu primeiro documentário, que foi feito em 2012 e que era um documentário sobre a noite LGBT de São Paulo naquele momento, né? Então, a gente saiu a campo, foi em março de 2012, né? Já fez 8 anos as filmagens, né? A gente saiu a campo na noite LGBT de São Paulo filmando tudo que a gente encontrava pela frente. E assim nasceu A Volta da Paulicéia Desvairada, que é um documentário que foi lançado naquele ano mesmo, no final de 2012. Tá. De lá para cá, circulou em alguns lugares. Agora tá meio sumido o filme, mas talvez ele volte agora na quarentena para ficar online, porque as pessoas estão pedindo muito o filme. Então, Normal, vamos ver. viu, Luffy? Nessa quarentena tudo tem sumido mesmo, normal, viu? Não, o que eu quis dizer é o contrário. Ele vai voltar nessa quarentena, porque ele está Que bom, sumido há ótimo. tempos. O que eu quis dizer é isso. Ele está sumido e as pessoas agora estão pedindo na quarentena, falando, eu quero ver, aproveitar a quarentena para ver o seu filme. Então, talvez A Volta da Paulicéia Desvairada entre online agora, em breve, ainda na quarentena. Vamos aguardar. Mas aí, quando eu estava gravando Ótima Oi? opção. Ótima opção para essa quarentena, então. Que bom que tá voltando. Vamos torcer para dar certo. Mas aí, quando eu estava filmando a Paulicéia, era um filme, então, sobre aquele momento, um filme, digamos, moderno, né, contemporâneo. E aí eu pensei, puxa, mas seria legal contar a história que veio antes, né? Como que a gente chegou até aqui, né? Como que a noite LGBT se desenvolveu até chegar no ponto que está hoje. E aí eu lembrei daquela minha ideia antiga de fazer um documentário sobre a noite LGBT do passado e resolvi então fazer um documentário que fosse uma resposta ao meu próprio documentário, o Paulicéia Desvairada. E assim nasceu São Paulo em Hi-Fi. Tanto é que na época que a gente fez, eu brincava que era um prequel, né? Uma sequência ao contrário. Né? Porque primeiro eu fiz o Paulicéia, depois o Hi-Fi, mas na verdade a pessoa tem que assistir na ordem contrária para fazer sentido, né? Assim, assiste o São Paulo em Hi-Fi, fica conhecendo a noite antiga, daí vai para o Paulicéia, que é a noite mais recente, que agora também já está antiga, porque já faz quase 10 anos. Mas é isso, mas assim nasceu a ideia do São Paulo em Hi-Fi. O Paulicéia foi gravado em 2012 e o Hi-Fi foi gravado em 2013. Pô, espetacular isso. Eu conhecia o Paulicéia, mas não sabia onde achar também. Então eu estou no aguardo também, porque eu quero muito assistir esse documentário. Você teve muita dificuldade para conversar com os personagens, porque você conversa com muita gente, né? Você conversou com o Leão Lobo, você conversou com o Miss Biá, que inclusive, eu acho que é legal a gente fazer essa referência, né? Que Miss Biá faleceu esse ano, né? Em decorrência da Covid. Você conversou com o Cacá de Poli, que está aí, né? A Cacá que está sempre, está ainda aí no meio, sempre fazendo. Agora, ultimamente, inclusive ontem eu assisti uma live dela e achei espetacular. E a Elisa Mascaro, né? Que também faleceu ano passado e para a gente foi uma perda muito significativa, assim, que tem toda uma história, uma pessoa que fez uma diferença na vida de muitas pessoas LGBTs na época, né, porque ela acolheu muita gente.
Mas você comentou com muita gente, né? Mas eu imagino que não deva ter sido um processo fácil também isso, né? Ah, não é fácil. Não, não foi. Assim, fazer um filme sempre é difícil, né? Sempre é uma batalha, mas não foi. Essa coisa das pessoas foi tranquilo. As pessoas queriam falar, as pessoas queriam se expressar, contar suas histórias. Então, foi tranquilo. Assim, eu produzi essa parte, marquei, e as pessoas foram dando seus depoimentos. Então, foi bem legal. Assim, não teve nada muito difícil assim nesse sentido, né? Tá. Teve as dificuldades de sempre, dinheiro, pouco dinheiro para fazer as coisas, e aí você tem que trabalhar com uma equipe pequena, Hum. mas de resto foi tranquilo, não teve nenhum problema. E como você falou, algumas pessoas do filme já faleceram, né? O ano passado, são 24 entrevistados no filme, né? O ano passado a Tá. Elisa Mascaro faleceu, que acho que foi em maio mesmo de 2019, deve estar fazendo um ano. Se eu não me engano, sim, eu acho que foi isso mesmo. E agora a Miss Biá, que faleceu há coisa de 3 semanas, foi agora, né, no meio da pandemia, que É. ela partiu. Então o filme tem essa coisa, já tá, né, já é um documento histórico de memória e que as pessoas, a ideia era essa, que as pessoas contassem suas histórias, né, imortalizassem suas lembranças antes que seja tarde demais, né, porque a gente já vive nessa coisa, esse clichê do Brasil, né, Brasil é o país sem memória. Então as pessoas parece que não valorizam as histórias, né, inclusive as É próprias legal. histórias. Legal isso que você está falando, é verdade. É verdade, porque eu acho que você resgatar e preservar essas histórias, eu acho que é mais do que necessário mesmo, né? E eu acho que você fez isso com muita maestria, viu, Luffy? Eu acho que é espetacular. Mas aí, engraçado que você falando agora e eu escutando você, eu estou aqui pensando numa outra coisa, por exemplo. Você que está muito próximo, né? E você faz filmes, documentários sempre voltados para a temática LGBT. Você acha que enquanto movimento até, né? Você acha que mudou muita coisa de antes para agora? Você acha que esse movimento ele modificou? E se modificou, mudou em que sentido, né? De que maneira? Bom, calma, né? Você diz o movimento LGBT da militância, especificamente a militância política, ou as pessoas normais? Porque Eu eu acho digo normais, não que os o que militantes você não entende sejam por pessoas normal normais. também, né? Não, Normal o em que que eu quis sentido? dizer é, não que os militantes não sejam normais, mas é que existe uma diferença entre você estar envolvido na militância LGBT e você não estar, você ser um LGBT que está na vida, mas você não está envolvido politicamente com aquilo. É diferente, então Isso. são coisas diferentes. Oi, Uhum. Albino. Albino, amigo meu, entrou aqui. Boa noite, Oi, Albino, bem-vindo. tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Eu acho que nessa segunda proposta mesmo, justamente das pessoas, né, que estão vivenciando até pensando nessa questão, né, da própria violência, né, e de às vezes você se resguardar e você poder se afirmar. Você acha que hoje as pessoas elas estão mais dispostas, mais abertas, estão enfrentando muito mais as coisas? Muito mais à vontade com a sua própria, até as suas próprias identidades enfim, né, as suas vidas, em relação às pessoas no passado. Você acha que isso era, sabe aquela ideia de, porque eu fico pensando muito nessa ideia assim, era um movimento e o meu desejo e a minha relação afetiva com o outro, aquilo tinha que ser guardado, tinha que ser disfarçado, tinha que ser escondido, e hoje eu sinto que as pessoas elas estão muito mais abertas, muito mais dispostas, inclusive com mais apontamento, se afirmando mais. Você sentiu isso? Você sente isso hoje, por exemplo, pensando nas pessoas mesmo LGBT? Claro, acho que é natural isso, né? A gente está numa outra época, as coisas ficaram mais livres, né? Mesmo porque tudo vai ficando mais solto, né? Então não é nem uma questão só dos LGBTs, mas no geral a Uhum. sociedade ficou mais liberal, as pessoas estão mais livres, as pessoas se permitem mais, né? Tanto que a gente tem, eu acho que a partir dos anos 60 começa as mudanças comportamentais, sociais, familiares, sexuais, a famosa revolução sexual, né, a pílula, as pessoas. E nos anos 70 a liberdade sexual aumenta, depois vem o divórcio no final dos anos 70. Então, quer dizer, hoje a gente é muito mais livre, pelo menos deveria ser, né? Espero que as pessoas pensem É, sempre assim. É, a gente tem a liberdade, agora, tem gente que não usa essa liberdade, ainda tem gente que está vivendo como se estivesse nos anos 40, nos anos 30. Aí, problema delas, né? Elas é. mas, assim, para pessoas que forem espertas,
dá para viver uma vida muito melhor hoje, em termos de liberdade pessoal, do que se vivia há 30, 40, 50, 60 anos atrás, claro. Mas depende de cada um, é uma luta de cada um, porque eu vejo ainda muita gente que a gente percebe que as pessoas às vezes estão arraigadas a valores antigos, não é privilégio, são direitos Exatamente. iguais, né? Então, é isso. Mas eu acho que sim, evoluiu muito, a gente está numa época muito boa nesse sentido. Agora, o lado chato é que quando tudo que acontece, né, uma ação provoca uma reação. Então, o fato dos LGBTs, desde os anos 90, estarem cada vez mais lutando pelos seus direitos, a coisa das paradas gays, que começaram nos anos 90 no Brasil, e aí as paradas vão aumentando, vai aumentando a reivindicação, durante a década de 2000, foi uma época muito boa, porque muitas coisas foram conquistadas em termos de direitos humanos, direitos jurídicos, para a comunidade LGBT. O que aconteceu? A década de 2000 foi tão, né, avançou tanto, que veio a reação contrária na década de 2010, que é essa década que está acabando agora. Que é os conservadores falarem assim, ah, não, estamos indo longe demais. Não, senhor, vamos dar um basta nisso. E aí vem os governos totalitários, como o atual, vem os governos reacionários tentando frear isso, tentando botar uma mordaça. É como se eles dissessem, ah, não, vocês estão querendo muito, chega, vamos calar a boca desse povo. E aí a reação é essa. Então a gente vive esse processo, ação e reação. Esse embate que a gente, por isso que a comunidade LGBT tem que resistir, tem que continuar lutando para vencer isso, para não se deixar amordaçar novamente, né? Ai, que delícia. Não, mas você sabe, a minha pergunta, lógico, é uma pergunta provocativa, mas é que eu queria justamente escutar isso, porque eu parto muito da premissa, Lu, que assim, você falou de militância, né? Eu sou muito próximo da militância, e lógico, eu não quis fazer uma pergunta para te colocar em maus lençóis, não, mas é porque eu considero que a existência LGBT é uma existência justamente, é uma militância. A própria existência das pessoas LGBTs que ia mais, elas são uma militância, né? Porque o fato de você existir é justamente uma confrontação a tudo que é normativo, né? Então, eu acho muito bacana a tua fala, porque eu acho que ali a gente está falando da mesma coisa, né? E é interessante que, voltando em São Paulo é Hi-Fi, ou quando você olha para a noite e para as festas, para os bailes, né? E todo aquele glamour, né, que acontecia lá na medieval, né, acho que você chegou a falar, inclusive até você fala do Homo sapiens, né, que eram casas super conhecidas e muito badaladas e frequentadas. A maneira como as pessoas iam para as festas, para os bailes, era totalmente libertário, né? Era sempre se afirmando, né? Afirmando o seu lugar também, porque eram chegadas triunfais, né? Então, assim, Kaká, outro dia eu estava assistindo uma live de Kaká e Kaká falava justamente disso, né? Da maneira como era, né? Como chegava para os bailes, né? E era uma coisa assim escrachada, às vezes debochada, né? E todo mundo com uma expectativa. E isso era livre, isso era feito na rua, né? Para todo mundo ver, não era nada escondido. Então, eu acho que é legal também a pergunta e a tua fala, porque eu acho que vai nesse sentido de, cara, será que a gente está vivendo mais liberdade hoje também? Eu acho que a liberdade ela é nossa, né? E a maneira como a gente expõe, a gente vive essa liberdade. A liberdade que eu vivo hoje, eu posso viver ela antes também, e a maneira como eu me aproprio dela, né? As pessoas de São Paulo é Hi-Fi, eu acho ótimo o teu trabalho, que você mostra com muita tranquilidade, sabe? Assim, é muito, muito claro essa liberdade que as pessoas tinham em poder viver sua sexualidade. Só que é lógico, dentro de um parâmetro social de muita restrição, de muita violência, ainda porque, né, tinha uma resistência, que é uma resistência, inclusive, que está até hoje, né, Lu? Exato, né? A época, às vezes as pessoas pensam que a época do São Paulo Hi-Fi era só glamour, ai que maravilha. Não, não é bem assim, né? Tudo tem seus Não. problemas. Na época a gente vivia numa ditadura militar, inclusive, né? O período que o filme mostra é basicamente o período da ditadura militar, porque o filme começa em 1960 e a ditadura começou em 64, né? E o filme termina em 89, 90 e a ditadura terminou em 85. Então o timing do filme é exatamente o período da ditadura militar. Verdade. Então, não é que a época era só flores, né? Tinha coisas difíceis também. Agora, é que os LGBTs, as pessoas LGBTs da época, como ainda não existia tão organizado no Brasil essa questão dos direitos,
era um pouco assim, eu tenho a impressão que a comunidade LGBT não assustava tanto, não ameaçava tanto os padrões vigentes, porque Ah, legal. era uma coisa Isso, tão boa. submundo que os governantes deixavam meio que para lá, eventualmente. Né? Claro que havia momentos de perseguição, havia fases de, né, onde a polícia resolvia descer o pau, não sei o que lá, mas eram coisas acidentais, né? Não era uma perseguição contumaz. Hoje a gente vive uma perseguição muito mais intensa, porque é o tempo todo Uhum, a gente sendo batido verdade. verbalmente, sendo atacado, sendo, né, certas pessoas que detêm posições de poder incitando a população a perseguir os LGBTs. Então, quer dizer, na época não era assim, né? Você não via governantes falando, é isso aí, eles têm que morrer. Não tinha isso, né? É Então, verdade. era Lupe, diferente, né? e Não tem estou uma outra falando coisa que era também. melhor, só estou Ah, comentando que era diferente, né? Antes que alguém pense, ah, perfeito. mas está querendo falar que era bom? Não estou falando que era bom. É diferente, né? A perseguição era outro tipo de perseguição, né? Mas tinha também. E tem uma questão também do período que do período que é narrado, né, a São Paulo em Hagai, também você vai falar sobre o HIV/AIDS, né, que também foi um período bastante turbulento e complicado, né. Você traz isso também no documentário, né. E eu acho que é legal pensar, lógico, legal, né, pensando, reformulando a ideia de legal, né, porque foi um momento historicamente importante também, porque foi um surgimento de uma, né, de uma pandemia, a gente está aí falando da Covid, e, inclusive até algumas pessoas falando, de novo, trazendo a ideia de grupos de risco, né, que era o que no surgimento do HIV/AIDS também, né, no início da infecção e que as pessoas não conheciam a doença, como isso era, né, se considerava como grupo de risco, e aí veio todo aquele estigma, né, à comunidade LGBT. Então, e isso é muito, eu acho muito acertado também, né, você trazer isso no documentário. Essa parte, né, claro, não tinha como ignorar essa parte da história, isso aconteceu também, né, quer dizer, a questão do HIV/AIDS no Brasil começa mais em 83, vai se intensificando, e na segunda metade dos anos 80 é a pior fase, né, a partir de 85, 86, até 89, Uhum. 90, que é o que a Elisa Mascaro fala no filme. Depois, a partir de 91, essa questão começa a ser um pouco mais controlada, e aí vai caminhando para um momento que é onde a gente está hoje, né? Onde a questão do HIV/AIDS não é mais, né, aquela coisa trágica que foi, né? Hoje o Uhum. que é trágico é o Covid-19, né? Que é o que a gente está vivendo agora. É, é verdade, sim. Conseguiu ser pior ainda do que a epidemia da AIDS, né? Porque a epidemia da AIDS, pelo menos, né? Não defendendo a AIDS, né? Pelo amor de Deus, mas pelo menos era uma coisa mais difícil, né? Não era assim, né? Você não tanto que não precisou ter quarentena, né? Porque a AIDS era transmitida pela transfusão sanguínea, por sangue e relações sexuais, né? Através das mucosas e tal. Então era mais Uhum. restrita a maneira de você pegar, né? Não era Isso. assim, né? Como é hoje. Hoje a gente está então, assim, de certa forma, parece que o universo e a natureza estão, de certa forma, triunfantes, né? Tipo assim, vocês acharam que aquilo era. Então, tá bom, então peraí, vocês vão ver só uma coisa. E aí Você manda sabe que uma coisa eu aí, tenho essa mesma impressão que você. e tipo assim, e ainda por cima é uma resposta. É uma pena porque muita gente que não merece tem que pagar, né? Pela arrogância dos outros. Então, por exemplo, a gente está É, aqui por causa de pessoas. Quer dizer, é como se a natureza dissesse, porque os conservadores estavam loucos que já estavam antes da pandemia querendo falar novamente no novo surto de HIV por culpa dos LGBTs, né? Isso estava acontecendo ano passado no Brasil, né? Alguns conservadores de plantão estavam dizendo isso, que estava aumentando o número de contágio de HIV no Brasil, principalmente entre os adolescentes, e isso era culpa da comunidade LGBT, claro. Daí o que acontece? Travou? Para mim tá normal travou um aqui. pouquinho. Agora voltou, agora voltou. Só volta um Travou? pouquinho aqui, é que o teu raciocínio estava tão bom, e eu acho que travou justamente quando você falava que a gente que é injusto que algumas pessoas acabam pagando em detrimento da ignorância de outros, e aí depois travou. Ah, nossa, então parou um tempão. Eu falei várias coisas, vamos lá. Não, parece que é como se os conservadores de plantão estavam dizendo já, ano passado, que estava tendo um novo surto de HIV AIDS no Brasil, principalmente entre os jovens, e que isso só Uhum. podia ser culpa dos LGBTs, né? Na cabeça deles tinha que ser assim.
Então, com o surgimento do Covid-19, acho que conservadores estavam loucos para dizer, tá vendo? Mais uma doença que é culpa dos LGBTs. Mas não teve como falar isso, né? Então aí eles tiveram que enfiar a violinha no saco. Isso, é verdade. Ah, perfeito, perfeito, legal. É isso mesmo, eu também acho, eu também acho. Eu também acho. E você sabe que no começo dessa pandemia, quando começou de novo esse papo de grupo de risco, tudo bem que eu entendo que eles fizeram. Existe um entendimento de pessoas com mais idade, que estivessem mais vulneráveis e propícias, né, mais fragilizadas em relação à Covid. Mas trazer de novo esse conceito, né, essa ideia de grupo de risco, eu falei, poxa, gente, eu estou me sentindo nos anos 80 de novo, voltando àquela ideia de grupo de risco e falando da peste gay, que o HIV/AIDS era próprio de homossexuais. Tá? Eu falei, de novo, essa conceituação, né? Então, que eu acho que é bem isso, né? A gente volta um pouquinho, a gente vai flertando sempre com esse passado e às vezes resgatando coisas que a gente não precisava mais, né? É interessante isso. Bem, Eu mas acho que aí, Lu, é que esse negócio do grupo de risco tem a ver com. Eu acho que é normal quando começa uma epidemia, a primeira reação da comunidade científica é tentar encontrar um grupo de risco para tentar acalmar o mundo. Falar, não, calma, gente, é mais grave para quem é assim, sei lá. Então começa-se sempre por aí. O problema é que as epidemias mostram que começa, talvez, às vezes, num grupo de risco, mas depois expande e pega todo mundo. Foi o que aconteceu isso, com a AIDS também. A AIDS começou exatamente. dentro da comunidade gay masculina, começou. Só que ela se expandiu. Por quê? Porque a humanidade descobriu que as caixinhas sexuais não eram tão definidas assim. Então, aquilo, Exatamente. se fosse uma coisa que só. Se a comunidade gay masculina realmente fosse radical e só se relacionasse entre si, talvez a AIDS não tivesse propagado. Mas não é assim, o ser humano não é assim, né, tão definido. As pessoas são volúveis. Então aquilo saiu dali e propagou. É a mesma coisa a epidemia do coronavírus. Ela pode até ter começado mais grave entre as pessoas idosas, mas foi pegando outras pessoas. E hoje a gente está aí, é uma coisa não existe mais, né? Ah, todo mundo pode pegar. As pessoas ficavam, as pessoas mais jovens não pegam, não morrem. E aí começou a acontecer um monte de gente jovem pegando e morrendo, crianças, né? Teve uma época que falavam que Exatamente. animais não pegavam, mas também já aconteceu, tigres foram detectados. Você viu, na China teve É, tigres pegando Covid-19, cachorros. e Então, é quer isso, né? dizer, não adianta, né? Então, assim, o problema é que a humanidade tem uma coisa muito arrogante, né? De achar, o ser humano acha que vai controlar tudo. E não vai, né? É isso, É é verdade, isso mas que é é. bem isso mesmo. Não, é bem, é exatamente isso. Eu acho, eu super concordo com você. Luffy, fazendo agora, né, a gente agora fazendo uma transição aí, transicionando um pouquinho na nossa, fazendo essa passagem do São Paulo Hi-Fi para o Nós Somos o Amanhã. Sim. Quer dizer, você já adiantou um pouquinho da proposta, né, do filme, mas, enfim, de que maneira você está abordando essa infância e essa adolescência LGBT? Qual o olhar, né, que você quis colocar para o filme? Que você está, de que maneira você está conduzindo, né, o filme e o debate sobre o Nós Somos o Amanhã? Bom, o Nós Somos Amanhã, ele nasce. Peraí, deixa eu só fechar uma porta aqui que tá um barulho do vizinho. Nossa, Peraí. Desculpe, é que às vezes vaza aqui, o vizinho é meio imagina, barulho. fica tranquilo. E Eu aí eu vi que você preciso estava fechar uma olhando para o porta. lado assim, eu achei, É, eu até vi que você estava incomodado com alguma coisa, mas fica eu falei, tranquilo. tá vazando barulho, aí eu resolvi fechar. Então, Nós Somos o Amanhã, ele nasce com a ideia de falar um pouco dessa geração. Ah, olha o Magno aqui, o Ângelo Magno, que está dizendo, mal posso esperar para ver Nós Somos o Amanhã. Eu Somos também, dois, viu, mano? também Eu mal posso também. esperar. Vai, Eu espero todo que mundo. venha logo, porque é difícil, né? Tá difícil finalizar o filme, mas vamos lá. Então, Nós Somos o Amanhã nasceu há muito tempo, né? O roteiro original foi escrito em 2002, né? Quase 20 anos já que eu escrevi a primeira versão do roteiro. Tá. E a ideia desde aquela época era falar da minha infância, de coisas que eu tinha vivido na minha infância enquanto criança LGBT, vamos dizer assim, né? Tá. Então eu queria homenagear essa época, ao mesmo tempo exorcizar uma série de questões que eu tinha vivido na época de bullying, né? Porque eu sofri muito bullying, e outras questões mais, porque eu era uma criança diferente do padrão. E isso ficou Uhum. engasgado em mim, né? Eu acho que em todas as crianças, não só crianças LGBTs, mas crianças que são diferentes do padrão, né, vigente,
e que então sofrem simplesmente porque são diferentes. E às vezes sofrem, eu, por exemplo, sofri muito, levaram muitos anos até eu entender que o que eu era legal e não era errado ser diferente, né? E o Léo tá Tá perguntando lá se o vai ter dança no filme. Dance Day do filme. Não, no São Paulo no Nós Somos Amanhã, não, não, porque o Dancing Days é dos anos 70 e o filme se passa nos anos 80, então é Ah, outra época. Que na verdade a minha infância foi toda na década de 80. Então, ao falar da minha infância, eu situei o filme na década de 80. Então ele tem essa coisa de época, ele se passa numa década de 80 um pouco idealizada, o filme é estilizado, né? Não é um filme, digamos, com uma reconstituição de época rígida, né? É que eu uma ia coisa perguntar mais... isso pra você, inclusive. O quê? Não, eu ia O que você perguntar falou? até exatamente, eu ia perguntar justamente isso até, que se a gente poderia considerar o Nós Somos Amanhã como um filme, autobiográfico, alguma coisa assim do tipo, mas Ah, não sim, sim. necessariamente. Sim? Não, ele é autobiográfico, em parte, mas também tem coisas que foram vividas por outras pessoas, que eu fiz uma pesquisa. Então, tem experiências minhas, mas também tem experiência de outros amigos e Ah, legal. amigas. E tem coisas inventadas, claro, né? Não é tudo, né? Não é ipsis literis. Mas o que eu estava falando era sobre a coisa da época. Ele se passa nos anos 80, mas numa década de 80 idealizada, né? Uma coisa meio onírica, né? Não é um filme realista, né? É um filme mais viajante, vamos dizer assim. Então, Uhum. a ideia era falar disso, exorcizar alguns fantasmas da minha infância, né? E ao mesmo tempo mostrar que o filme tem essa mensagem de que se você é uma criança fora do padrão, seja você, continue, não se E adeque boa. ao padrão, porque não vale a pena, né? Porque na verdade isso é uma violência. Quando a gente é criança, a gente é diferente do que o mundo adulto ou do que as próprias outras crianças esperam de você, a gente sofre muito, porque a gente é massacrado, entendeu? Para que a gente se torne aquilo que os outros querem que a gente seja. Isso é errado, porque na verdade não tem nada errado com você. Você é você, né? É o seu jeito, é a sua cara, é a sua cor. A cor eu digo também no sentido figurado, a sua cor, a sua luz, Uhum. aquilo que você é enquanto criança, né? Seja uma Uhum. criança. Então, no caso, eu Ah, não queria falar o LGBT Magno no está até filme, falando aqui. porque. Oi. Não, 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 desculpa, eu não quis interromper você, que eu achei que você tinha feito uma pausa, mas é que tinha travado. Que Ah, eu ia fazer não, uma... tá travando aí. Para mim tá rolando normal. Mas enfim, se você não me ouvir mais, você me fala. Então, Ah, e eu não queria falar só das questões LGBTs, porque eu não fui uma criança só uma criança LGBT. Eu era uma criança nerd, então eu era uma criança frágil, era uma criança, uma série de coisas que eram diferentes do padrão vigente, né? Vamos chamar assim. Então eu era tá. massacrado de vários lados. Não era só por ser LGBT, né, por outras coisas também. Então, no filme, o Joe tá falando, sorte nossa termos você como cineasta. Ai, obrigado, obrigado. Olha a responsa, hein? Também acho, Joe. Então, concordo com ele, velho. Mas Exatamente. aí, Não, porque então tem que ter eu muita queria botar para fora sensibilidade essas para fazer coisas, e ao mesmo tempo eu queria falar de, um das filme crianças. como esse. Por isso que o filme não é só sobre crianças LGBT. O Nós Somos Amanhã é um filme sobre crianças LGBT. Então tem uma criança lésbica, uma criança gay, uma criança trans, uma menina trans, um menino trans, um menino gordo, a menina gorda também, que é a mesma da lésbica no caso, né? Eu mesclei no mesmo personagem. Uma Legal. menina negra, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que é negra e ela, na infância dela, ela disse: eu era a única negra da escola. Então eu me baseei muito em experiências dela para colocar no filme, né? A personagem da garota negra. Então, por isso que no filme também a personagem negra é a única negra da escola, né? Tá. Justamente para radicalizar e para a gente criar esse contraste e perceber como se sente essa criança naquele universo, né? Então, a ideia do filme é falar um pouco de todas essas crianças não normativas que eu estou chamando, né? Crianças que são o que são. Elas são diferentes na comparação com o padrão vigente, porque a maioria das crianças segue o padrão vigente, consegue se adaptar, e por isso passam incólumes. As que não se Uhum. adaptam, foi o caso meu, eu sempre fui uma criança estranha, considerada estranha. Então, por exemplo, desde pequeno, aí a família mandou para o psicólogo, eu fui fazer análise com 7 anos. Por quê? É Porque era mesmo, uma tá. criança, porque era uma criança diferente, e esse diferente gerava atritos com outras crianças e com os próprios adultos, né?
Então, aí, o que os adultos fazem? Eu até entendo, a intenção é boa, mas o que eles fazem? Não conseguem lidar com aquela criança, joga na analista. Claro, a análise é maravilhosa, não estou falando Mas, mal. Eu, inclusive, faço terapia hoje, adoro, não estou falando mal da terapia. Mas é não, 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 lógico porque que não. Eu ia até brincar com você em relação a isso. Eu sei que não é crítica, eu faço uma crítica aos pais quando eu recebo no consultório pais que falam assim, olha, eu trouxe meu filho aqui para fazer terapia, ok, tal, aí entra, né, o filho tem 3 anos de idade, você fala, puxa, mas peraí, calma, né, com 3 anos de idade, você está trazendo seu filho para fazer terapia, vamos falar, né, aí a proposta é conversar com os pais, porque pode ter certeza, a questão está muito mais nos pais do que necessariamente nessa criança, então eu super entendo a exatamente. sua crítica. É como a questão LGBT. Às vezes o preconceito contra LGBTs está muito mais no preconceito. Bom, isso é óbvio, né? Às vezes não. O problema está no preconceituoso e não no LGBT, né? Que na Com verdade certeza. pais às vezes falam assim: "Ai, mas meu filho, meu Deus, meu filho vai ser gay", não sei o quê. Não importa, ele está feliz? É ele, não é você, né? Então assim, não, mas eu não quero. Voltou? Voltou, né? Então, é a Voltou. mesma coisa nesse caso da terapia. Às vezes a pessoa bota a criança na terapia porque tem um problema que está incomodando ao pai, não é a criança. No meu caso, é claro que a minha personalidade, o meu jeito de ser, provocava problemas. Então, de fato, eu tive uma infância feliz, mas conflituosa, né? Porque eram muitos conflitos que eu tinha com outras crianças e com adultos em geral. Era uma forma de eu me relacionar com o mundo que era atritosa, né? Então eu fui parar na terapia, fiz terapia na infância, primeiro eu tive uma terapeuta quando eu tinha dos 7 aos 8 anos, depois um terapeuta dos 10 aos 12. Depois, na fase adulta, por conta própria, aí eu fui buscar terapias e estou até hoje fazendo terapia e gosto muito da terapia da psicanálise. Mas eu vou Muito responder bom. uma coisa do Ângelo, que escreveu aqui Lógico. que se iniciou uma abertura para questões LGBT em séries de animação infantis, mas ainda vai ser uma luta para se criar uma infância inclusiva. Exatamente, mas eu acho que essa luta está indo super bem, porque nesse ramo das animações, a gente tem tido avanços incríveis, né? O desenho da She-Ra, ele está falando aqui, o desenho da She-Ra nos anos 80 era bem padrão, ainda que apresentasse uma quebra de padrão de gênero ao mostrar uma mulher como heroína. Já a atual versão da She-Ra é bem mais inclusiva. Exato. O desenho da She-Ra, nos anos 80, já tinha coisas revolucionárias, mas a nova versão da She-Ra é muito mais, né? Então hoje a gente tem uma forte produção de animação infantil e também de séries infantis que são muito mais inclusivas. Então isso é muito legal, porque aí você está educando essas crianças desde já para entender que é legal ser diferente. É isso que tem que acontecer. Não, Porque o adulto que não aceita a diferença, da onde veio esse adulto? Da infância. Porque na infância aham. ensinaram para ele que não pode falar isso é coisa de menino, não pode brincar disso, é brincadeira de menina, essa cor é de menina, essa brincadeira é de menina, essa cor é de menina. A criança é soterrada por essas regras, aí ela cresce emparedada achando que tem que ser assim, porque se ela não fizer isso, ela vai sofrer. E aí o que acontece? Ela fica preconceituosa quando vira um adulto. É por isso que a importância da animação e das séries infantis educativas agora, para que essas crianças Uhum. de hoje não se tornem adultos preconceituosos. Vamos ver se vai dar certo, né? Daqui a 30 anos a gente vai saber. Espetacular. Mas, Luffy, você sabe que dentro disso que você está falando, eu acho ótimo pensar, por exemplo, nessa juventude, né, essa adolescência, essa geração que a gente está vivendo, eu acho que está trazendo um ganho também de afirmação, né, de emancipação, de empoderamento, né, de desconstrução. Porque, por exemplo, você está falando de inclusão, e a própria linguagem inclusiva, né, quando a gente fala boa noite a todos, todas e todes, né, quando a gente começa a repensar a linguagem inclusiva, eu acho que é para dar conta mesmo desse. É um ganho que a gente tem socialmente em pensar que, assim, olha, as diferenças elas existem, elas estão postas, é isso aí, e a gente tem que se adaptar, a gente tem que incluir essas diferenças, sim, inclusive na forma da gente falar. Então, eu acho bárbaro, né, esse debate. E quando você fala, poxa, o adulto preconceituoso é porque lá atrás ele não teve, né? Assim, primeiro, se a gente pensar em educação sexual, como isso era difícil, né? Não se falava de sexo, então dificilmente um adulto
esse adulto ele não recebeu uma educação sexual, ele também não foi, ele não passou isso adiante. Pelo contrário, ele foi perpetuando preconceitos. Então a gente tem que começar a romper mesmo da base, né, da raiz. Daí a proposta do Nós Somos o Amanhã é essa ideia de, realmente, nós somos o amanhã. E o amanhã, ele tem que ser bem diferente do que foi no passado. E a gente pode, né, chegar a isso. Você está travado agora. Voltou? Ah, voltou. Agora estava travando para mim e você. Então, exatamente, está me ouvindo? Tá tudo bem, né? Tá me ouvindo? Tô aqui. Ah, então tá bom. Então, exatamente. É tudo isso. É por isso que a educação é tão importante, né? É por isso que o governo não quer a educação. Por quê? Porque ele sabe que se as crianças forem educadas do jeito correto, vai dar tudo certo depois. Eles querem ferrar todo mundo. Eles querem deseducar. Por quê? A educação é evolução de vida, educação é inteligência, pensamento, é raciocínio. E o governo não quer o raciocínio, né? Porque se o pessoal raciocinar, vai ficar muito mais difícil controlar essas pessoas. Porque quem pensa não se deixa manipular. Então, os governos totalitários, eles não querem educar, eles querem que as pessoas fiquem cada vez mais burras, porque assim eles conseguem controlar mais essas pessoas. O objetivo é esse, né? Não é por outra razão. Tem alguém falando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Eu não estou sabendo mexer aqui. O show da Xuxa, é o Magno. É o Ângelo. O show da Xuxa era um equilíbrio. Ainda que houvesse só... Ai, meu Deus. Não está funcionando. O show da Xuxa era um equilíbrio. Ainda que houvesse só paquitas louras, o que fez meninas negras se sentirem excluídas. A Xuxa deixava evidente que os produtos eram para meninas e meninos. No caso da Xuxa, o show da Xuxa tinha essa... Era meio assim, né? Era um programa até moderno para a época, mas tinha esse problema do padrão de beleza, né? Todo mundo tinha que ser loiro, todo mundo tinha que ser loira para ser paquita. Isso é ruim, porque gerava o quê? Essa coisa de não termos diferenças, branco e loiro. Tanto é que as paquitas eram todas iguais, eram iguaizinhas, com aqueles cabelos. Eu lembro que tinha uma que saía do padrão, porque era crespo o cabelo. Você lembra da Paquita Crespa? Eu chamava de Paquita Crespa. Por quê? Era a única que tinha um cabelo, né, cacheado. As outras era aquele cabelo liso, né? Uma coisa louca. Então, assim, aliás, tem um curta-metragem muito interessante chamado Cores e Botas, dirigido pela diretora Juliana Vicente, que é uma diretora negra. Ela fez um curta-metragem chamado Cores e Botas, que é a história de uma menina negra cujo sonho é ser paquita. Aí ela vai fazer a audição e ela é massacrada, né? Claro, porque a primeira coisa, a banca falar para ela, paquitas têm que ser loiras, né? E aí ela sofre. Então, é muito interessante esse curta. Cores e Botas, quem quiser procure na internet. As referências também do documentário que eu vou disponibilizar também. Eu não estou ouvindo nada que você falou agora. Deu uma travada geral. Perdão. Você falou e não veio o som. Tá super travado para você. Depois, quando eu for salvar a live, eu vou deixar no IGTV, e aí me passa essa referência também desse documentário, que eu vou disponibilizar tudo que a gente comenta aqui. Eu costumo disponibilizar livros, né? Se a gente for falar alguma coisa, eu costumo deixar depois nas redes sociais. Então, depois só me passa o nome direitinho depois. Mas o nome está aqui, alguém escreveu aqui, eu já vi Cores e Botas. É Cores e Botas, não é um documentário, é um curta de ficção, é uma história, não é real, é uma ficção sobre uma menina que quer ser paquita, uma menina negra, né, que quer ser paquita. Mas enfim, vamos lá, faltam 10 minutos. Será que as pessoas querem perguntar mais coisas? Gente, vocês estão ouvindo agora, voltou o áudio ou tá ruim? Para mim estava bem ruim, não sei se é o sinal, tá tudo bem aí, gente? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Cores e Botas. É o Breno. Você mesmo que escreveu isso. Eu que estou colocando. Para não esquecer. Gente, vocês estão ouvindo? Mandem sinais de fumaça só para saber se vocês estão ouvindo alguma coisa. Ângelo, está ouvindo? Senão a gente fica falando aqui pro vento, né? O Joe respondeu que sim, então acho que o som voltou. Então, faltam 10 minutos. O que a gente vai falar no final? Eu queria falar o seguinte: Nós Somos o Amanhã, para quem quiser saber mais sobre o filme e acompanhar o filme,
Sigam a página do Nós Somos o Amanhã. Ele está em 3 redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Nós Somos o Amanhã, que é o nome de uma música da Xuxa, inclusive, uma música do segundo álbum da Xuxa. Nós Somos o Amanhã. Então esse é o título do filme. Quem quiser, sigam as redes do filme para já ficar em ação, conectados com o filme e receber novidades do filme. Porque a gente está com o filme todo filmado, mas precisamos de recursos para finalizar. Então essa é a batalha atualmente do filme, conseguir apoio, recursos financeiros para conseguir finalizar o filme e lançar ele, de repente, em 2021 ou até em 2022, não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então bora fazer forças, juntar forças para a gente poder colocar isso né, para a gente poder te ajudar nesse processo também. Então, bora todo mundo se mobilizar aí, porque eu acho que é necessário, viu, Luffy? Eu acho que é super importante. Deixa no finalzinho, já que a gente tá encerrando mesmo a live, me fala, você tem dicas de filmes, documentários que estejam voltados para o debate, né, para as reflexões sobre LGBTs que você acha legal, que é super importantes e que valham a pena, né, a gente assistir? O que você tem visto por aí? Coisas boas ou você acha que o povo está se perdendo? Não, olha, o Léo falando que essa música da Xuxa é futurista, exatamente. Foi por isso mesmo que eu quis me inspirar nela, inclusive. Tem uma cena muito legal no filme com isso. Mas sobre as suas dicas que você me perguntou, coisas LGBTs, eu acho que tem muita coisa legal sendo feita, né? Tem que garimpar, né? É difícil dizer assim, tem muita coisa, né? O Magno está falando, uma dica de culto LGBT é o In a Heartbeat. Eu não conheço esse. O que eu poderia citar, assim, que me ocorre agora, que tem a ver com coisas que a gente falou, é o seguinte: sobre a questão dos LGBTs mais idosos, que a gente abordou no início da live, tem o meu próprio filme, São Paulo em Hi-Fi, que está em cartaz para quem quiser em 3 plataformas: Look, L-O-O-K-E, SP Cineplay e Revry TV. Sendo que nas 2 primeiras que eu falei está gratuito o filme, então corram. São Paulo em Hi-Fi. Um outro filme interessante sobre a questão LGBT idosa é o filme Gerontofilia, ou Gerontofilia, um filme americano do diretor... Gerontofilia. Um filme americano do diretor Bruce LaBruce, que é uma ficção sobre um rapaz de 20 anos que se apaixona por um homem de 80. Então os dois têm um caso, um romance. É bem interessante, né? Porque é uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Um outro filme que americano que fala dos LGBTs idosos é o Amor é Estranho, um filme, né, sobre um casal gay idoso que é obrigado a se separar por questões econômicas. É bem interessante. Entre os documentários, além do São Paulo em Hi-Fi, existe o Divinas Divas, né, o documentário dirigido pela atriz Leandra Leal, que fala um pouco das travestis veteranas do Rio de Janeiro, né? O São Paulo Hi-Fi é mais focado no São Paulo, e as divas essa coisa do Rio. Já mudando para o ramo das crianças LGBTs, aí a gente pode dizer 2 filmes franceses bem legais, que são Minha Vida em Cor-de-Rosa, de 1997, um filme de ficção onde aparece a personagem da menina trans, né, que é uma personagem infantil que se chama Ludovic, né, porque é encarada como menino, mas na verdade é uma menina trans. Esse filme é bem interessante. Um outro filme interessante é um filme francês de 2010 chamado Tomboy, que aí é o inverso, é um menino trans, né? Maravilhoso também. Que vai morar numa comunidade, se apresenta como Michael, mas na verdade o nome dele de batismo é Laura, né? Então são 2 filmes interessantes sobre a infância trans. E sobre a infância LGBT de forma geral, só resta esperar o Nós Somos Amanhã, né? Não sei se tem outros interessantes que estão vindo por aí. Perfeito. Então, vale falar da série também. A série Pose é bem interessante, que está no Netflix. Já tem 2 temporadas. Eu adoro. Inclusive, eu estou aguardando a segunda temporada desesperadamente. Ué, mas já não está disponível? A segunda temporada ainda não. Ué, não sabia. A primeira é maravilhosa. Não, a segunda temporada eu acho que está disponível, saiu nos Estados Unidos, mas ainda não foi disponibilizada aqui na Netflix. Pelo menos aqui no Brasil ainda não. Tá. A não ser que você consiga baixar nas plataformas aí, pela internet. Mas aqui pelo Netflix, não. Mas ela já foi vista na Fox, né? No canal de TV aqui no Brasil. Isso. Entendi. Eu quero muito assistir a segunda temporada ainda. É uma série bem interessante.
que vale muito a pena assistir, sobre a cena do Vogue em 1987, naquela época, no final dos anos 80, começo dos 90. Ó, o Magno tá falando que a segunda temporada só tem para baixar aqui. Mas É eu isso sei que tem mesmo. gente baixando, várias pessoas que já viram, e faz tempo, então não durmam no ponto, Tá, né? então tá, eu vou atrás disso. É isso. E que mais? É isso, gente. Me sigam nas redes sociais, no Facebook eu estou como Luffy Steffen, no Instagram, Luffy, underline Lufístico. Nós somos a mãe, já falei, tem 3 redes sociais. O São Paulo em Hi-Fi, meu filme, tem uma página no Facebook também, não tem Instagram, mas tem Face. E é Tá. isso, né? Estamos aí. Ah, quem quiser também pode assistir as minhas séries. Eu tenho 2 séries lançadas. Uma no canal, tem Ah, o Look também, e na Amazon Prime, que é uma série chamada Cinema Diversidade. Uma série documental em 10 episódios sobre o cinema brasileiro LGBT do século XXI. Então, quem poxa, quiser que legal. assistir, Cinema Diversidade, tá no. Já sigo, adoro você, obrigado. E então, o Cinema Diversidade está na plataforma Look e está na Amazon Prime também. Podem ir lá. E a outra série que eu dirigi é uma websérie em vários episódios, são micropílulas, chamada Memórias da Diversidade Sexual, que são depoimentos de LGBTs veteranos também. Tem a Miss Biá também. E está disponível no canal no YouTube, no canal do Museu da Diversidade Sexual. Boa, ótimo. Nossa, Luffy, depois eu quero isso tudo, eu quero tudo isso por escrito, que eu vou deixar todas as referências, tá? Nossa, é Tá bom. espetacular. Adorei. Me lembra de eu te mandar. Boa, depois a gente conversa melhor. Luffy, deixa eu te agradecer imensamente por essa conversa rápida, breve, mas eu acho que a proposta era essa mesmo, da gente poder dividir a live e poder falar sobre sobre os teus 2 trabalhos. Muito obrigado por você ter topado essa conversa. Espero que a gente possa se reencontrar por aí, né, em outros momentos. E obrigado a todos que participaram, comentaram aqui na live. Valeu mesmo. Obrigado pela participação de vocês. Luffy, boa noite, bom descanso aí. Até uma próxima, querido. Valeu mesmo. Um abração. Obrigado, Breno. Obrigado a todos e todas que apareceram por aqui. Obrigado, Ângelo, Joe, Léo, as pessoas que tiveram presentes, mandando perguntas, falando coisas. Obrigado. E é isso, gente. Até a próxima e vamos em frente aí. A luta Um continua. grande obrigado. Um grande beijo a todo Beijo. mundo. Boa Valeu, gente. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.